Meu nome é Fabrício Bastos, Fabrício José Souza Bastos. Sou enfermeiro graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Fiz o meu mestrado na UFBA, em Salvador. Uma parte em Salvador, uma parte aqui na universidade, que era em parceria, né, das duas universidades, em cooperação. Fiz o doutorado em Ribeirão Preto, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. E hoje eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, do curso de enfermagem, educação física, departamento de saúde em geral. E sou enfermeiro assistencial aqui do SAMU Itabuna. Cara, na verdade eu escolhi odontologia, não escolhi enfermagem. Enfermagem veio porque na minha época só tinha o curso de enfermagem como curso de saúde aqui na universidade. Mas eu pensava em odontologia porque no meu pensamento na época, né, eu poderia trabalhar na área de saúde, poderia ter meu rendimento e teria meus finais de semana, meus feriados, etc. Era basicamente o que eu pensava com 16, 17 anos. Né? E comecei a fazer enfermagem aqui na universidade, fiz um semestre, tranquei, continuei tentando odontologia, fiz mais outro semestre e aí eu não voltei mais a tentar odonto. Segui na enfermagem e a enfermagem, na verdade, foi me conquistando. E hoje eu não penso em outra coisa, não sei fazer enfermagem mesmo. Eu era da turma do fundão, não era maderneiro, mas era da turma do fundão. Então, assim, eu era engajado em bastante projetos de extensão, fui bolsista de alguns projetos. Na época a gente não tinha tanto impacto na pesquisa, mas a gente sempre teve, ainda tem, uma boa inserção na extensão. Então, o curso de enfermagem da UESC é muito forte na extensão. E na época eu participava bastante. Cheguei a participar de laboratório de parasitologia, de unidade intermediária, que era uma unidade que funcionava no Hospital Calixto Midledge, onde a gente conseguia fazer todo o processo de enfermagem como ele tem que ser, como ele deve ser. Cheguei a representar a universidade no time de natação, etc. Então, eu era da turma do fundo, mas era da turma do fundo que estudava. A enfermagem clínica chamava muita atenção por conta da necessidade de raciocínio. A gente pensava muito que quando você passa por fisiologia, passa por anatomia, você não consegue, às vezes, bioquímica, por exemplo, as matérias básicas, nem sempre você consegue linkar as coisas, como é que isso vai funcionar na vida de um profissional de saúde, por exemplo, no profissional de enfermagem. Mas quando você chega em clínica, você é naturalmente levado a raciocinar clinicamente, aí você começa a resgatar, e tem que estudar, né? As informações sobre a fisiologia do paciente, a fisiopatologia que você tinha esquecido, como funciona o organismo, as estruturas anatômicas, os acidentes anatômicos, e como isso tem relação com a patogenia que aquele paciente está vivendo naquele momento. Eu não consigo pensar de outra forma hoje em enfermagem como que a clínica não seja soberana. Depois de clínica, emergência. A emergência é uma cachaça que eu venho bebendo desde a graduação e não parei mais. Da própria área de clínica, Maridalva Penteado, hoje, recentemente se aposentou na universidade. Rosiane Montargil, que foi minha professora, fantástica. Uma referência não só de professora de clínica, mas de enfermeira, de postura de enfermeira, postura profissional. E engraçado que a gente é aluno, a gente falava para ela, a gente quer ser como você, como crescer. Não faz mais do que sua obrigação. Entre outros, Carlos Vitória, que hoje é meu colega de disciplina de emergência. O professor Vitória, que foi quem apresentou a gente a área de urgência e emergência. Del Rosário, que foi enfermeira da UTI daqui do Calixto, também foi uma referência muito grande. Meu primeiro emprego foi no pronto-socorro do Hospital de Base, na unidade de emergência do Hospital de Base. Eu me formei em 2000 e me formei dia 15 de janeiro, no dia 30 de janeiro eu comecei a trabalhar no pronto-socorro do Hospital de Base. No meu tempo de formação, as empresas, os hospitais iam na universidade ainda no seu último semestre, no seu penúltimo semestre, já lhe procurar para ser contratado para trabalhar. Quando eu me formei, isso não estava mais acontecendo. E aí eu fiquei 15 dias sem conseguir trabalho. Para a gente, na época, 15 dias eram 6 meses, era muito tempo e você não ia ser absorvido pelo mercado de trabalho. E ali foi a minha maior escola de urgência e emergência. Não só de vivenciar muitos casos que eu nunca tinha visto, eu nem sonhava na faculdade que existissem,
né? Muito aprendizado com profissionais técnicos em enfermagem. Aprendi demais com os técnicos, né? Devo muito a eles. Grandes profissionais médicos que trabalhavam no pronto-socorro ainda. As dificuldades. A dificuldade é você sair direto de uma graduação e lidar com a gestão, o gerenciamento de toda a unidade de emergência, né? Porque no sistema de saúde, quem acaba gerenciando a unidade de emergência, a unidade de saúde é o profissional enfermeiro. Não é fácil você sair da universidade, por mais que eu tenha feito o estágio supervisionado de gerenciamento, você sair para uma realidade onde você agora é o único responsável. Você não tem mais o professor por trás de você, você não tem mais o enfermeiro para ser seu preceptor. Você agora é o responsável pelos seus acertos e pelos seus erros. E na unidade de emergência, errar significa comprometer a vida de alguém. Ainda na minha graduação, em paralelo, eu vivenciei a vida na igreja. E a vida na igreja me levou ao movimento de jovens. No movimento de jovens, especificamente no movimento Escalada, eu aprendi autocontrole. Então, isso para mim na vida acadêmica, por exemplo, foi fundamental e depois na vida profissional. Depois de autocontrole, aprender a gerenciar minhas rotinas no trabalho. Eu lembrava disso do tempo do estágio de supervisionado. No primeiro dia de estágio supervisionado, eu chegava e não sabia que rotina seguir, ou o que fazer primeiro, o que priorizar primeiro. Então eu comecei a anotar, a registrar o que é que eu tenho que fazer logo quando eu chego na unidade de emergência, por exemplo. Então eu chegava no pronto-socorro, recebia o plantão do colega, via o relatório e já começava a ver o carrinho de emergência. Então, o carrinho de emergência era a minha tábua de salvação. Porque se qualquer coisa desse errado, meus materiais do carrinho de emergência estavam supridos. E eu conseguia atender um paciente grave com o carrinho, né? Para depois eu ver os encaminhamentos, pacientes que tinham que fazer exames, os pacientes graves que chegavam, né? Eu entendo que a pessoa que se forma tem essa ansiedade, isso é bastante normal, isso é natural, todo mundo tem. O que todo mundo tem que ter em mente é que o processo de formação, ele não termina na universidade, ele não termina na faculdade, ele é contínuo para o resto da vida. Então você precisa ser um estudante para o resto da vida. Então se você não sabe como vai ser sua vida, se você vai conseguir trabalho ou não, se você vai conseguir engajamento no mercado de trabalho ou não, não pare de estudar. Porque estudar lhe deixa preparado. Então, você estando preparado, quando a oportunidade aparecer, você consegue se engajar. Ou, quando a oportunidade passar na sua frente, você vai saber reconhecer a oportunidade. A outra coisa que a gente precisa entender é que o mercado de trabalho mudou demais. Assim como em menos de 10 anos, a informação acumulou-se, multiplicou-se, e viaja agora por plataformas muito novas. Muitas tecnologias de 5 anos atrás hoje são obsoletas, completamente obsoletas. O celular vem tomando muito espaço, o mundo digital vem tomando muito espaço. O mercado também tem se modificado. Então, o pessoal que forma enfermagem pensa muito em trabalhar em hospital, pensava mais, hoje pensa menos, e trabalhar em algum tipo de concurso. Se engajar em algum tipo de concurso que vai levar ele a uma prefeitura, ou a um governo estadual, ou a uma empresa pública, geralmente. Então, as pessoas veem muito só esses dois caminhos. E a enfermagem, ela é uma profissão autônoma, que lhe dá um leque de oportunidades muito grande, certo? Eu acho que o grande recado para a galera que está se formando é pensar nisso, pensar em todas essas possibilidades. E também eu penso em outra questão, não adianta você querer mudar de profissão. Senão você vai ficar pulando de galho em galho, mudando de profissão em profissão e nunca vai se encontrar. Você precisa encontrar, ou na enfermagem, ou seja, na profissão que realmente faça seu coração cantar, aquilo que lhe traz realização. Aquilo que te traz realização. Então, enquanto você não encontrar realização naquilo que você faz, você não vai se sentir bem em profissão nenhuma. Eu encontrei minha realização em enfermagem, graças a Deus. Depois que eu fiz enfermagem, minhas 2 irmãs fizeram enfermagem. Então, eu me sinto muito feliz com isso, muito orgulhoso disso, na época que elas decidiram, porque eu vi que o meu caminhar levou e influenciou elas a tomarem essa decisão também de serem enfermeiras. Então, valeu a pena. Como tem valido a pena. Isso me realiza continuamente.